Oi pessoal, então agora a gente está indo para o terceiro vídeo, né, desse módulo 1 de metodologia científica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura do método científico. Então no último vídeo a gente falou um pouco sobre a história, né, de como que a ciência foi evoluindo para chegar até onde chegou nesse momento. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que ela está estruturada, né, essa metodologia, para a gente obter mais conhecimento em relação ao nosso mundo, né, em relação ao que a gente gostaria de entender em diferentes campos do conhecimento, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que falar, né, que a gente tem duas formas básicas, né, para estruturar o nosso raciocínio, né, até para a gente chegar às nossas conclusões. Então, inicialmente a gente tem a indução, né, onde você parte de observações específicas para chegar a conclusões gerais, né? Então, a partir do momento, né, que você faz várias observações sobre um determinado fenômeno, a partir daí você faz uma generalização a respeito daquele fenômeno. No caso da dedução, na verdade é o contrário, né? Você parte de premissas gerais, de conhecimentos, né, de teorias, de hipóteses gerais existentes para chegar a conclusões específicas, né? Então, só para a gente exemplificar, voltando, né, a essa questão do movimento dos corpos, né, da teoria da gravitação. Então, a gente tem essas observações específicas, né, que é essa questão da queda da maçã, né, que é um exemplo, né, que na verdade eu nem sei se é real, mas que conta, né, que Newton estava descansando, né, debaixo de uma macieira e uma maçã caiu na cabeça dele, e a partir dessa observação ele teve a ideia da teoria da gravitação, né? Então, e além disso, né, observando a movimentação dos planetas, ele chegou a uma teoria mais geral, né, que é a teoria da gravitação, da atração dos corpos, né? Então, que a atração dos corpos estaria diretamente relacionada com a massa, né? Então, quanto maior a massa, maior é essa atração, e estaria inversamente correlacionada com a distância, né? Então, quanto maior fosse a distância, menor seria essa atração, tá? Então, ou seja, ele partiu dessas observações específicas para chegar numa teoria mais ampla, né? E no caso da dedução, né, usando esse mesmo tema, né, então a gente tem no século XIX, né, o uso dessa teoria de Newton para descobrir um planeta, né, que foi Netuno, né? O que aconteceu, né? A partir dessa teoria, né, então os astrônomos começaram a estudar, né, o sistema solar, e aí eles começaram a perceber que de acordo com a teoria de Newton, né, se realmente ela tivesse correta, deveria ter um planeta com uma determinada massa e uma determinada posição dentro do sistema solar para poder explicar, né, a movimentação dos outros planetas, né, que já eram conhecidos, né? Então, o que eles fizeram? Eles apontaram, né, os telescópios para essa região específica, né, onde estaria então esse planeta, e aí eles descobriram então Netuno, né, a partir dessa teoria, né? Então, ou seja, a partir, é claro, né, tinham as observações que eram feitas em relação à movimentação dos outros planetas, mas partindo da premissa, né, de que a teoria gravitacional ela estava correta, eles conseguiram então prever a localização específica de um determinado planeta, uma órbita, né, de um determinado planeta no sistema solar. E aí descobriram no Netuno. Aconteceu a mesma coisa com Plutão, né, onde eles também, né, eles não tinham conhecimento desse planeta, que depois ele foi rebaixado, né, mas a partir daí eles conseguiram descobrir, né, a presença desses planetas nessas regiões do sistema solar, tá bom? Então, partindo de uma premissa geral, eles chegaram a essas conclusões específicas, tá? Só para a gente detalhar um pouquinho mais sobre esses métodos, né?
Então, o método indutivo, né, a partir de dados particulares comprovados, infere-se sobre uma verdade geral ou universal, extrapolando os dados usados. Ou seja, né, se a gente usar o vocabulário da estatística, né, a partir de uma amostra, a gente generaliza para uma população. Tá? Então, isso que é a força do método indutivo. Né? Só para a gente usar um outro exemplo aqui, a gente tem, no primeiro momento, a observação dos fenômenos, a descoberta da relação, né, entre esses fenômenos ou entre variáveis, né, e a partir dessa descoberta a gente tem uma generalização. Então, por exemplo, né, a gente pode fazer observações em relação a espécies de ave e fauna, por exemplo, né, e aí a gente verificar que espécies que têm tamanhos corporais maiores, né, que nesse caso aqui é representado pela massa, né, desses indivíduos, eles são ameaçados, né? Elas são ameaçadas. Então, encontrei uma ave, pesei, tem 100 gramas, considerada ameaçada. Uma ave 2, 150 gramas, ameaçada. Ave 3, 170, ameaçada. Então, a partir desses dados, né, particulares, a gente encontra uma relação entre elas, essas variáveis. Então, a gente pode chegar a essa relação, né? Aves de tamanho corporal grandes, acima de 100 gramas, são ameaçadas, tá? E chegar a uma generalização, então, né? Uma conclusão. Todas as aves de tamanho grande, acima de 100 gramas, são ameaçadas, né? E aí, eu abro um parênteses, né? Se a gente lembrar do último vídeo, né? Quando a gente falou de Popper, onde Popper na verdade ele não gostava desse método indutivo, justamente porque essa generalização, se a gente observar, é a mesma generalização que a gente fez com o exemplo dos cisnes, né? Quando a gente falou que todos os cisnes são brancos, né? É a mesma coisa. Ou seja, são afirmações que não são falseáveis, né? Justamente porque a gente teria que, nesse caso aqui, olhar para todas as espécies de tamanho grandes, né? Então é a mesma questão lá dos cisnes, tá? Mas, de qualquer maneira, é um método que é bastante utilizado para a gente chegar às nossas conclusões, tá bom? Bom, e qual que é a justificativa, né, de usar esse método indutivo? Primeiro, pela existência de regularidade, né, uniformidade na relação entre os objetos na natureza. Tá? Então, o que significa isso? Significa que determinados fenômenos, né, quando eles acontecem de uma maneira, não é de uma maneira aleatória. Na verdade, você tem um mecanismo que faz com que você apresente uma certa regularidade, né? Então, exemplificando aqui, a fragmentação reduz a diversidade biológica, a fragmentação de hábitats, né? Ou seja, se a gente observar em vários ambientes, vários biomas, vários ecossistemas que são fragmentados, a gente vai ver uma perda de biodiversidade, a gente vê uma regularidade entre a questão da fragmentação e a questão da diversidade biológica. Tá? Então, a gente tem essa regularidade. A outra justificativa está relacionada com o tempo, né? O futuro repete o passado. Então, ou seja, a repetição de fatos passados nos garante que eles se repetirão no futuro, né? Então, novamente, pegando o exemplo aqui da fragmentação, a fragmentação dos biomas, né, do Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, aumentou o risco de extinção das espécies, né? Ou seja, a gente pode, a partir daí, né, especular de que a fragmentação da Amazônia também acarretará numa maior extinção das espécies nesse bioma, né? Já que aconteceu no passado no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, então a gente espera que vai acontecer a mesma coisa na Amazônia a partir do momento que você fragmentar esse bioma, tá? Então é isso. Algumas regras, né, do método indutivo, né? Quanto maior e mais representativa for a amostra, maior a nossa força indutiva do argumento, né? Ou seja, a nossa conclusão vai ficando mais robusta se eu tenho bastante observações e elas são bastante representativas. Tem algumas fontes de erros, né, no método indutivo. Então, por exemplo, né, se você tem uma amostra muito pequena, que ela é insuficiente, né? Então, ou seja, se ela é muito pequena, significa que ela não vai conseguir
representar de fato toda a variabilidade que existe naquela minha população, né, que eu estou amostrando, tá? E amostras tendenciosas, ou seja, com viés, né? Então, por exemplo, né, ao invés de você representar também toda a variabilidade que existe de resposta, né, de um determinado fenômeno, você pega só uma determinada faixa de respostas, por exemplo, tá? Então, aqui o exemplo que eu coloquei por exemplo, você extrapolar os resultados de um experimento numa paisagem na Mata Atlântica para todo o bioma. Então, por exemplo, eu estou aqui na região do Sistema Cantareira, então eu faço um experimento para determinar como que as diferentes espécies, né, de ave e fauna, por exemplo, respondem aos processos de fragmentação aqui nessa região, tá? Então, ou seja, eu posso chegar a algumas conclusões, né, relacionadas com essa região, mas eu não posso pegar esse caso particular e extrapolar, né, para toda a Mata Atlântica, porque eu não estudei toda a Mata Atlântica, eu estudei essa região especificamente. Eu não posso garantir que o que está acontecendo aqui vai acontecer, por exemplo, lá no Nordeste, ou vai acontecer mais para o interior, ou mais para o litoral. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse viés, né? É claro que especificamente, né, eu estou falando desse exemplo, a gente poderia obviamente a partir do estudo que a gente fez nessa região, buscar dados, né, na literatura de outras regiões da Mata Atlântica, e isso enriqueceria mais nosso poder de argumentação. Mas é porque a gente está aumentando nesse caso as informações a respeito dos outros biomas também, reduzindo, né, esse viés, tá? Bom, agora partindo para o método dedutivo, ao contrário do método da indução, né, na dedução parte-se de princípios e proposições gerais ou universais para se concluir sobre uma verdade particular menos universal. E se as premissas forem verdadeiras, a afirmação também será. Tá? Então, um exemplo, né, do método dedutivo, né, para a gente chegar nas conclusões, é o método hipotético dedutivo que foi proposto pelo Popper, né, onde você tem um conhecimento prévio, né, em relação a um determinado tema. Por exemplo, se a gente está falando de fragmentação, a partir disso, né, a gente elenca um problema para a gente responder, uma questão, né, para a gente responder, e aí a gente lança hipóteses ou conjecturas a respeito da relação entre esses fenômenos ou as variáveis que a gente está trabalhando. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem essas hipóteses, a gente pode ir para o campo, né, selecionar as informações que a gente quer coletar, coleta essas informações, analisa. Então a gente faz uma avaliação das hipóteses para ver se a gente consegue aceitar ou rejeitar essa hipótese, né, que a gente estabeleceu. Então, se a gente aceita, a gente corrobora a teoria vigente, né, então a gente dá mais robustez a essa teoria. Mas se caso você tem você refuta, né, essa hipótese, aí a gente precisa, na realidade, retornar a nossa hipótese original, para justamente entender o porquê que aquela hipótese que você estabeleceu ela não foi verdadeira. Ou seja, que possivelmente tem outras variáveis ali que estão influenciando, né, que você não considerou, né? Então a gente tem que voltar novamente na hipótese, e é claro que conforme vai havendo mais refutações, né, isso significa que você está minando, na verdade, a sua teoria, né? Então é claro que a partir do momento em que você começa a ter mais exceções do que afirmações positivas da sua teoria, né, você vai enfraquecendo aquela sua teoria, que é aquela ideia também, né, do paradigma que a gente conversou, que o Thomas Kuhn traz para a gente, né, dessa questão de
o paradigma ser substituído por outros paradigmas, tá? Bom, e aqui é um exemplo, né, bem interessante, na verdade, que está relacionado, né, com essas questões do raciocínio, para a gente chegar às conclusões, né? Novamente, né, voltando lá para a ideia da atração dos corpos, a atração gravitacional, né? Então, a gente tem no primeiro quadrinho ali, né, uma observação: um martelo cai mais rapidamente do que uma pena, assim como uma pedra atinge o chão antes de uma folha. Raciocínio indutivo, né? Ou seja, a partir dessa observação eu vou chegar numa afirmação ou numa hipótese geral, né? A velocidade da queda dos corpos é proporcional à sua massa, né? Aristóteles, 320 anos antes de Cristo. Aí você tem, a partir dessa hipótese, né, então você tem um raciocínio dedutivo, né? Então, ou seja, a partir desse conhecimento, né, anterior, a gente pode fazer uma previsão. Uma bola de chumbo de 10 quilos cairá 10 vezes mais rápido que uma bola de chumbo de 1 quilo. De 10 quilos vai cair 10 vezes mais rápido que a de 1 quilo. A experiência: 2 bolas são jogadas do alto de uma torre. O tempo medido mostra que a bola mais pesada caiu apenas um pouco mais rápido do que a bola mais leve, mas não 10 vezes mais rápido. Galileu, 1638 depois de Cristo, né? Então, a revisão da hipótese: a velocidade de queda dos corpos não é proporcional à sua massa, mas é influenciada pela resistência do ar. Galileu, 1638. Previsão: no meio sem ar, uma pena, sem o atrito, né, do ar, uma pena e um martelo atingirão o chão ao mesmo tempo. Aí tem uma experiência: na superfície da Lua, onde não há atmosfera, um martelo e uma pena são soltos e caem ao mesmo tempo na superfície. O Sr. Galileu estava certo, diz o astronauta David Scott, né, que realizou o experimento em 1971. Né? Ou seja, mostrando a evolução desse conhecimento a partir de tanto do raciocínio indutivo quanto do raciocínio dedutivo, tá? Bom, eu trouxe aqui também, né, para vocês olharem, né? É bem interessante. Esse aqui é o experimento, né, que a gente acabou de ver no quadrinho ali, né, onde o astronauta, então, ele está com uma das mãos, ele está com um martelo e o outro ele está com uma pena, né? Então, quando eles foram, né, para a Lua, eles fizeram esse experimento, né, que é bem interessante. Então, como tinha na previsão, né, se você não tem o ar, né, você não tem o atrito com o ar, então eles devem cair ao mesmo tempo, né? Foi o que eles fizeram, e quando eles jogaram, né, o martelo e a pena, eles viram que elas caíram ao mesmo tempo. Bem interessante, ou seja, demorou muitos séculos, né, para que aquele experimento pudesse ser realizado, né, numa condição onde você não tivesse ar. E também, esse aqui é um outro vídeo, né, vou pedir para vocês olharem também, e que na verdade é a mesma coisa, só que num ambiente totalmente controlado, né, que é um laboratório onde você tem uma cápsula, né, que você tira totalmente o ar de dentro dessa cápsula, e aí eles jogam, né, uma bola, acho que uma bola de boliche e uma pena, para verificar então se os dois atingiriam ao mesmo tempo a superfície, né, ao serem largados, tá? Vou pedir para vocês depois rodarem o vídeo, então é bem interessante. Ele é um pouquinho mais longo, mas vale a pena ver. Bom, e aí então, né, a gente pode também segmentar nessas etapas do método científico nessas classes, né, ou nessas sessões, né? Então, inicialmente a gente tem a definição da questão do problema, lembrando que é sempre fundamental, né? A gente tem que ter uma questão a ser perguntada e a ser respondida. A partir, né, dessa definição da questão, a gente tem que trazer esse contexto e a justificativa da importância do assunto a ser tratado, tá? E a partir disso, então, a gente levanta as nossas perguntas, os nossos objetivos e, se precisar, as nossas hipóteses também. Lembrando que nem sempre a gente precisa de hipóteses. Vocês vão ver o vídeo do
do Gilson Volpato, né, onde ele explica muito bem, né, essa questão da necessidade ou não da hipótese. E se a gente dividir, né, em sessões, então aqui, por exemplo, né, nesse primeiro item, a gente teria a introdução, né? Então, se vocês observarem um trabalho científico, vocês vão ver que essa parte de definição do problema, contextualização e justificativa, ela vai estar ali na introdução, tá? E aí até chegar nos seus objetivos ou hipóteses, né, ou perguntas. Em seguida, né, tem, a partir do momento que você fala assim, eu quero responder essa pergunta, ou eu quero testar essa hipótese, então a gente vai pensar de que maneira que eu vou responder essa hipótese, que aí são os materiais e métodos, né? Então aí a gente vai descrever o nosso objeto de estudo, a gente vai pensar no desenho amostral ou desenho experimental, descrever como que a gente vai coletar e analisar esses dados, tá? Então tudo isso vai estar no materiais e métodos. A partir do momento, né, que você tem isso tudo bem desenhado, né, você vai para o campo, coleta as informações, e aí você analisa, e aí você tem a apresentação dos resultados, né, que seriam os fatos que você observou, né? Então os fatos são aquelas informações, né, que são indiscutíveis, né? São medidas, são levantamentos que você faz, que a partir dessas informações é que você vai tirar as suas conclusões, né? E aí chega então nesse momento, né, de interpretação desses dados, verificar essa conformidade com as teorias vigentes, né? Será que corrobora, será que não corrobora a minha hipótese original? Será que eu tenho que gerar novas hipóteses, né, a partir dos dados que eu obtive? Recomendações, né? A gente que está trabalhando aqui com conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, né? Então é uma parte importante também para a gente pensar, bom, e aí, né? Eu tenho esses resultados, a partir disso, de que maneira que eu uso esses resultados para aplicação prática mesmo, né? Desses resultados, tá? Isso tudo está na discussão e na conclusão, né? Então lembrando que a nossa discussão, o que a gente vai fazer é buscar pensar de que maneira então aqueles resultados que a gente obteve nos permite chegar a determinadas conclusões, né, considerando também obviamente a literatura relacionada com essa área de estudo também, tá? Então a parte talvez seja mais importante do trabalho, que é o momento onde você mostra que aquele estudo que você fez, ele está aumentando, né, a nossa compreensão a respeito daquele assunto que está sendo tratado, tá? Falar um pouquinho, né, de cada uma dessas partes, né? Então aqui a gente tem a hipótese, né, que seria o enunciado geral da relação entre variáveis, fatos ou fenômenos. Lembrando que a hipótese, né, é uma resposta a uma pergunta que a gente tem, né, e a gente quer verificar se essa resposta ela está correta ou não, né? Então a gente vai testar essa hipótese, né? Então ela tem um caráter explicativo ou preditivo, né? Ela tem que ser coerente, passível de verificação empírica, ou seja, né, de você verificar no campo ou no laboratório, né, ou a partir de dados da literatura mesmo, né? Ela é provisória, lembrando dessa ideia, né, de que todo conhecimento ele é provisório, eles são conjecturas, e limitada a fenômenos específicos. Lembrando também, né, hipóteses que são confirmadas, né, elas podem assumir o status de teorias, né? Então as teorias nada mais são do que hipóteses, mas que são mais amplas, né, e que abordam um conjunto maior, né, de informações e uma amplitude em relação ao alcance mesmo, né, em relação ao que a gente está trabalhando, tá? E a gente fala em leis, né, são fatos bem esclarecidos sobre a ciência que abarca várias hipóteses também. No caso das leis, né, uma diferença em relação às teorias é que as leis normalmente elas são expressas em modelos matemáticos, né? Então é o que diferencia então uma teoria de uma lei, tá? Os experimentos, né? Quando a gente chega nessa parte experimental, né, que a gente tem que ir para o campo ou para o laboratório, lembrando, né, que esse experimento ele tem que ser replicável por outras pessoas, ou seja, se a gente
fez um determinado experimento e a gente chegou a uma determinada conclusão, um determinado resultado, isso quer dizer que se uma outra pessoa, um outro pesquisador aplicar, né, esse experimento, ele vai chegar a resultados semelhantes. É claro que provavelmente, né, ele não vai chegar exatamente no mesmo valor, né, do que você obteve, mas ele tem que chegar a conclusões semelhantes, tá? A gente tem que levar em consideração os erros associados aos experimentos, né? Então a gente tem que medir esses erros também, a gente tem que ter uma ideia de qual que é a nossa precisão, né, em relação ao que a gente está medindo. Então isso é super importante. Então, por exemplo, né, por mais que a gente queira chegar ao máximo de precisão, mesmo o equipamento que a gente está medindo, ele tem uma limitação, né? Então, se a gente está medindo, por exemplo, né, o DAP, né, que é o diâmetro de uma árvore, com uma fita métrica, essa fita métrica ela vai ter uma resolução, né, que é de alguns milímetros, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Não adianta a gente querer discutir uma diferença que está menor do que esse erro, por exemplo, tá, que tem essa fita métrica. A gente tem que levar em consideração as limitações das metodologias, né? Toda metodologia tem limitações. Então, por exemplo, né, eu trabalhei muito com aves, né, com avifauna. Então é claro que se eu estou trabalhando com uma rede de neblina, por exemplo, que são aquelas redes, né, que a gente coloca no subbosque da floresta para capturar as aves, eu estou capturando uma parte dessas aves, né, mas eu não estou capturando toda a comunidade. Por quê? Porque tem espécies que vivem no dossel, né, na parte mais alta da floresta. Então, dificilmente eu vou conseguir capturar essas espécies. Eu vou capturar geralmente espécies que estão mais próximas do solo, né? Então, existe essa limitação. Então, em qualquer metodologia, a gente vai ter essa limitação. E a gente tem que pensar também na amostragem adequada, né, que está relacionado com... Isso a gente vai discutir bastante, né, ao longo do curso também. Está relacionado com o tamanho das amostras e a representatividade dessas amostras na nossa população estatística, tá? Bom, depois tem a interpretação dos resultados, né? Então a gente tem que sempre buscar imparcialidade, ou seja, evitar o viés, né, de tentar comprovar uma hipótese que se acredita correta, né, mas que os dados dizem o contrário. Às vezes a pessoa está tão ligada, né, com aquela hipótese, ela acredita tanto naquela hipótese que mesmo que os dados estejam indicando o oposto, né, a pessoa ainda na hora de interpretar acaba interpretando como se realmente a hipótese tivesse sido comprovada. Isso pode soar estranho, mas é bastante comum na verdade acontecer, e aí a gente tem que levar em consideração isso, porque senão a gente não, primeiro, né, que a gente não consegue publicar, e outra, a gente vai chegar a conclusões erradas porque a gente não está levando em consideração de fato o que foi levantado. Levar em conta possíveis erros sistemáticos, né, que podem mudar a interpretação dos resultados, isso pode acontecer também, tá? Então na hora que a gente está fazendo um experimento, então por exemplo, né, eu estou fazendo aqueles bioensaios, né, vamos supor que eu estou num laboratório, como aqui, por exemplo, eu tenho uma janela na minha frente e eu tenho vários aquários, né, onde eu vou colocar concentrações diferentes, né, de um herbicida, por exemplo, que eu quero saber se o herbicida afeta ou não a vida aquática, né? Então eu coloco vários peixinhos ali e coloco esse herbicida em concentrações diferentes, né? Então no primeiro aquário eu coloco uma determinada concentração, no segundo eu dobro essa concentração, no terceiro eu triplico e assim por diante, né? Então, o meu interesse é verificar se alguma dessas concentrações causa mortalidade ou algum tipo de dano nesses indivíduos, né, de peixes. No entanto, por exemplo, né, se eu tiver uma situação como essa que eu tenho aqui, onde eu tenho uma janela, né, em um lado do laboratório e esses aquários estão distribuídos, né, de maneira que, por exemplo, a concentração mais baixa está mais próximo da janela e conforme vai se afastando, a concentração vai aumentando, né? O que vai acontecer? Pode ser que a influência da janela, da luz entrando ali no aquário, pode influenciar
na verdade, em alguma questão relacionada com a fisiologia, por exemplo, dos peixes, né? Fazendo com que a resposta, na verdade, ela não esteja diretamente relacionada com a concentração de herbicida que eu estou querendo verificar, mas sim a quantidade de luz que está entrando nesse aquário. Ou seja, eu tenho uma variável de confusão ali, né, que eu não estou levando em consideração na análise, né? Então esse tipo de situação a gente tem que tomar o máximo de cuidado, né? Então nesse caso específico, o que a gente teria que fazer? Ou a gente poderia talvez fechar a janela e colocar só a luz artificial e deixar fazer com que a luz artificial seja homogênea, né, para todos os aquários. Ou então eu posso tentar colocar os aquários em posições diferentes, né, misturadas, sem que haja esse gradiente em relação à quantidade de luz e a quantidade de herbicida que eu estou colocando ali, tá? Levar em conta o alcance das generalizações, né? Esse é um outro ponto importante, né? Até que ponto que a gente consegue generalizar? É aquela ideia, né, que eu falei anteriormente. Se eu estou fazendo um estudo na Mata Atlântica, nessa região do Cantareira, e eu quero extrapolar para o restante da Mata Atlântica, né? Será que eu consigo generalizar tanto? Ou eu tenho que tomar mais cuidado, né? Então, é esse tipo de situação que a gente precisa cuidar. Aplicações do conhecimento adquirido para a sociedade, né? Então, aquela ideia das recomendações, né? Então, de que maneira que esse conhecimento que está sendo produzido pode ajudar na conservação da biodiversidade? Estou estudando fragmentação, então, de que maneira que eu posso otimizar, né, pensando, né, no manejo da paisagem, eu quero otimizar a biodiversidade numa determinada paisagem. Então, a partir desses estudos, eu consigo chegar a essas recomendações, né? Bom, pessoal, e aí por último, né, a gente tem essa parte de comunicação científica, que é a parte importante também, né, porque não adianta nada a gente fazer um estudo super detalhado, super bem feito, se a gente não publicar esse estudo, né, se ele ficar guardado para a gente, né? Então a gente tem que expor esse estudo. Na verdade, o seu estudo só vai ter validade de fato a partir do momento em que ele começa a ser utilizado por outras pessoas, né? Então a gente pode pensar em divulgação para a comunidade científica, né, através de revistas científicas, livros, apresentação em congressos, teses, dissertações, relatórios, né, e assim por diante. Um tipo de avaliação que é muito utilizado nas revistas científicas, né, são a revisão ou avaliação pelos pares, né, que é o peer review, onde você, por exemplo, né, você escreveu um artigo, aí você enviou para uma determinada revista. Quem vai receber o seu artigo vai ser o editor geral, né? O editor geral, então, ele vai ler normalmente o título e o seu resumo, né, para verificar se o que você está trazendo realmente encaixa no estilo da revista, né, nos temas que a revista trata, né? Então não adianta, se eu, por exemplo, eu estou trabalhando com questões de fragmentação, de biodiversidade e mando para uma revista de economia, né? Se não tiver nada de economia naquele meu estudo, o editor vai olhar, vai simplesmente devolver e falar: olha, o seu estudo não encaixa ao perfil da revista, né? Não quer dizer que ele é ruim, mas quer dizer que ele não está apropriado para aquela revista, tá? E aí então ele vai mandar, né, se o editor verificar que está coerente com o que a revista pede, né, e tem conclusões que são importantes, ele vai pegar e vai passar para os revisores, né, que seriam então os pares, né, que são normalmente pessoas, pesquisadores especialistas naquela área do conhecimento que você está encaminhando a publicação. E aí então esses pesquisadores, eles vão ler, vão fazer comentários e vão decidir se eles aceitam ou não a publicação. Muitas vezes eles podem aceitar, mas depois de revisões, né, substanciais. Às vezes são revisões mínimas, né, ou às vezes ele até pode aceitar diretamente, o que é mais difícil, né.
E aí normalmente você tem dois revisores, ou pode ter revistas que tem mais até, né? Às vezes são, se por exemplo um revisor gosta muito e o outro revisor acha muito ruim, né? O próprio editor, ou ele toma uma decisão, ou ele pode mandar para um terceiro, né? Para tirar essa prova também. Tá? Então é esse processo que acontece, né, nesse momento de peer review. Isso serve então, né, para avaliação da comunidade científica, né? Então, na verdade, o trabalho, né, ele só de fato começa a ter relevância não quando ele foi publicado, mas quando ele começa a ser aceito por aquela comunidade científica, tanto por ter aceitado uma determinada hipótese, quanto por ter rejeitado também. Então, mas a partir do momento em que aquela comunidade científica começa a utilizar e começa a citar e começa a gerar novas hipóteses a partir do seu trabalho, é que de fato você começa a ter um impacto de fato no seu trabalho, tá? E aí é isso, né? Então, a apresentação de novos dados, hipóteses e teorias, né? Então é para isso que serve também essa comunicação científica. Tá bom, pessoal? Bom, vou parar o vídeo por aqui. E aí no próximo, então, que vai ser o quarto vídeo, a gente vai falar mais especificamente, né, da evolução do conhecimento relacionado com a biogeografia de ilhas, né, que é um conhecimento bastante importante para a biologia da conservação e que teve muitas implicações, né, em diferentes tipos de manejo para a conservação da biodiversidade. Tá? Então a gente vai usar isso como exemplo da evolução do conhecimento, né, de um determinado paradigma, que é esse paradigma da biogeografia de ilhas. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Abraço, até mais.